Boa noite. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos César Bittencourt. E eu gostaria de ler aqui a palavra de Deus, um texto muito conhecido, que é o Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo 16, que é o último, versos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Queridos, hoje uma sobrinha me fez a seguinte pergunta, que diz respeito ao verso anterior, da passagem que li, que diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Muitas pessoas gostam de usar essa passagem para falar de religiosidade. Isso é, dizer que porque foram batizados, estão salvos. Existem muitas religiões, desde a época do antigo hinduísmo, que hoje chama Sanatana Dharma, que não é uma das religiões predominantes lá na Índia, tem várias outras, diversos cultos, onde se utiliza o batismo. E o que eu queria dizer a você sobre o batismo é que o batismo do Evangelho, o batismo que ensinou Jesus, é para aqueles que creram, confessaram seus pecados e se arrependeram da vida que levavam. Isso se traduz numa mudança regenerativa feita pelo Espírito Santo na sua vida. Quando você crê, é porque você acreditou em algo que lhe foi dito, que lhe foi passado, e aquilo que você creu mudou a sua ideia, a sua mente, o seu modo de ver as coisas, sua visão de mundo, de sociedade e até da natureza. Eu lhe digo isso porque eu experimentei isso. Você não se conforma mais com a vida que você levava. Você nem entende como é que você levava aquela vida de pecado, de maldade, de ódio, de rancor, de vícios e outros adjetivos mais que possamos dizer, uns que eu não tenha vivido, mas muitos viveram. E é o testemunho que eu ouço das pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho, que é o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, sua morte e ressurreição. Isso é o Evangelho que pregamos. Você pode não acreditar, mas é o Evangelho, essas coisas que nós pregamos. Queria lhe dizer que uma árvore boa, disse Jesus, dá bons frutos. E já dizia pastor amigo de muitos anos, Paulo da Silva Lima, que coqueiro só dá coco, mangueira dá manga, bananeira dá banana. Por quê? A sua natureza foi criada para dar somente essas coisas. Frutos próprios, na estação e no tempo próprio. A vida cristã também é assim. Em João 15, Jesus diz que foi e nos escolheu para que nós vamos e demos frutos, e que esses frutos permaneçam. A Bíblia fala, nas cartas de Paulo, sobre os frutos do Espírito, o amor, a benignidade, a temperança, a bondade, a misericórdia, a boca limpa, os sentimentos puros, a rechaçação de tudo aquilo que você
vivia que desagradava a Deus e ao próximo também. E quando eu leio nessa passagem aqui que esses sinais seguirão os que creem, sabe quem está falando essas palavras ali no Evangelho de Marcos? Jesus Cristo dizendo de nós, de cada cristão, de cada um que creu, esses sinais seguirão os que creem. Não está escrito ali que nós vamos na frente dos sinais, não. Infelizmente, estamos numa época que as pessoas estão seguindo falsos sinais, falsos profetas, falsos evangelhos, falsas visões, falsas previsões, falsas emanações espirituais que não são do Espírito Santo. É gente fazendo cada coisa dentro de templos que se dizem evangélicos, cristãos, que a gente fica pasmo. São mensageiros que usufruem dinheiro dos seus auditórios para falarem coisas que a Bíblia nunca ordenou, dizendo que você vai ficar rico, que Deus vai trocar o seu carro, prometendo que o seu casamento vai ser um sucesso, que a sua empresa de micro vai virar mega, hiper, giga empresa. Não, meu amigo. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Os sinais que seguem os crentes, está escrito lá. Jesus mesmo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. O Evangelho é o Evangelho da porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta do caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Palavras do próprio Jesus Cristo nos Evangelhos. Querido, Jesus disse que ele é a porta das ovelhas. Aquele que entrar por ele comerá, beberá, achará pastagens e se sentirá livre para entrar e para sair. Sabe o que é isso? Quer dizer livre para entrar e para sair? E você não é obrigado a servir a Jesus. Não é obrigado nem mesmo a ter uma vida santa e reta diante de Deus. Isso não é por obrigação. Quem ama a Deus, quem ama a Cristo, diz lá o Evangelho, obedecerá seus mandamentos, seus preceitos santos, que trazem qualidade de vida, que trazem iluminação espiritual, que trazem mudança e transformação para a minha vida, para a sua vida, e outros sim para os que estão ao nosso redor. Esses sinais, meu amigo, meu irmão em Cristo, tem que seguir você onde você está, no seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu clube esportivo, no meio das suas amizades particulares e pessoais, nos seus relacionamentos de negócio, comércio, na sua faculdade, na sua cátedra onde você ensina. Esses sinais seguirão os que creem, porque Jesus não mente e não é homem para mentir, nem filho de homem nenhum para que possa mentir. E se ele diz que os sinais vão te seguir, vão seguir os que creem, esses sinais vão nos seguir. Eu tenho experimentado essas coisas. Eu tenho visto vidas transformadas, pessoas curadas, até de coisas que a ciência médica disse que era incurável. Pessoas regeneradas, tidas pela sociedade como irrecuperáveis. Hoje são lindos, maravilhosos, santos, servos e servas de Deus. Antes rejeitados pela sociedade. Porque a luz do Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo, a luz do mundo, fez morada, entrou, não invadiu, porque só entra se a porta for aberta, pelo lado de dentro, pela sua vontade, pelo seu querer. E a luz do Evangelho transformou, curou, libertou, preparou, ungiu
e separou essas pessoas para seguirem vivendo o que Cristo lhes ensinou, a verdade do Evangelho, que salva, cura, liberta e prepara para a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Com essas palavras, não do meu, mas do nosso Evangelho, eu te abençoo nesta noite. Amém?